Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Motivo de grande alegria, podemos estar aqui mais uma vez para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos desse Deus maravilhoso, Deus ao qual, mesmo pela sua grandeza, Ele ainda nos ama, mesmo com a nossa pequenez, com os nossos pecados. Nosso Deus, Ele nos ama. Ele é um Deus que quer ter comunhão conosco. Ele é um Deus que, quando Ele nos criou à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos viver em harmonia com Ele, como se Deus fosse o nosso amigo. Então, meus amados, é sobre esse Deus que eu gostaria de falar nessa noite. Esse Deus que demonstra por nós um amor incondicional. Amor esse que foi tão grande, que lá em João, no capítulo 3, verso 16, Jesus vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados, nessa noite, o nosso tema é obedientes ao Senhor. Nós vamos falar nessa noite a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos afazeres, a respeito do nosso tempo, como nós estamos administrando o nosso tempo com o Senhor, como nós estamos administrando o nosso tempo com as coisas celestiais. Como está a nossa vida? Nós vamos fazer uma reflexão nessa noite. E o texto base que nós vamos usar está no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 16. Você que tem uma Bíblia na sua casa, seja qual for a sua Bíblia, acompanhe conosco, a leitura é muito importante. As Bíblias são todas iguais. Uma diferença talvez de algum livro ou outro a mais, mas a escrita, a mensagem, ela é a mesma. Então, se você puder estar acompanhando a leitura, Tiago, ele é um dos últimos livros da Bíblia. Está lá antes de João, Judas e Apocalipse. Tiago está bem no final da sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 16. A palavra de Deus vai falar assim: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como essa é maligna. Amém? Meus irmãos, com base nesse texto, nós vamos falar a respeito de algumas situações em que nós passamos no nosso dia a dia. Todos nós vivemos dias corridos, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Muitas vezes nós temos pouquíssimo tempo para as outras coisas, como família, igreja, um tempo talvez para você mesmo sozinho. Então hoje nós vivemos um tempo onde o tempo ele é escasso. Nós não temos tempo para fazer o que nós quisermos. Por exemplo, nós temos um compromisso. Por exemplo, você entra no seu serviço 8 horas da manhã e sai às 6.
Então você ali tem poucas horas da noite para você estar distribuindo as suas outras tarefas. E muitas pessoas acabam dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo com coisas do mundo, por exemplo. Pessoas dedicam a sua vida em busca de bens materiais. Algumas pessoas dedicam a sua vida atrás da corrida financeira. As pessoas dedicam a sua vida muitas vezes por coisas fúteis, por coisas que não acrescentam em nada na vida do ser humano. E muitas pessoas, meus amados, muitos cristãos, principalmente, têm se perdido nesse caminho. Pessoas que acabam levando uma vida muito atarefada e acabam se esquecendo do principal. O principal em nossas vidas é Jesus. As pessoas andam tão preocupadas com a sua juventude, com aquela força que um jovem tem de conquistar, de buscar, que a pessoa acaba se esquecendo do Senhor. Esse é um erro muito grande que muitas e muitas pessoas cometem. Inclusive muitas pessoas que se dizem cristãs, pessoas conhecedores da palavra, conhecedores do Evangelho, acabam caindo nesse erro de colocar a sua vida e os seus bens acima de uma vida com Deus. Quando, meus amados, a pessoa cai nesse erro, olha que interessante. Se nós pegarmos lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 6, o verso 7 vai falar o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos acabam caindo em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à ruína e à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, então, como nós estávamos falando, muitas pessoas acabam caindo nesse erro de dar mais valor nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Pessoas que agem por vontade própria. Pessoas que elas agem segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. As pessoas se esquecem de qual é a vontade do Senhor. É por isso que o tema da nossa live nessa noite é obedientes ao Senhor. Continuando aqui, nós lemos o verso 13, 14, 15 e 16. O verso 13 e 14 do capítulo 4 vai falar um pouco a respeito disso. Olha que interessante. O verso 13 e 14. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É como um vapor, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Meus irmãos, esse verso 13 e 14 do livro de Tiago é muito interessante.
Porque quando você para analisar, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai começar o verso 3 dizendo, é como se alguém estivesse falando assim, olha, amanhã eu vou para tal lugar, farei tal coisa, comprarei e ganharei muito dinheiro. A pessoa coloca aquela convicção no coração dela, esquecendo que o nosso amanhã, ele não nos pertence. Hoje nós estamos aqui, amanhã é uma surpresa. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui em Jandaia do Sul, mas eu não sei o meu amanhã. Não sei se eu vou estar aqui, não sei se eu vou estar em outra cidade, não sei se eu vou estar vivo. É esse erro que muitas pessoas têm caído, no erro de esquecer que nós somos seres humanos e que o ser humano ele é mortal. O ser humano é como se tivesse um prazo de validade. E como cada produto de cada área tem uma determinada validade, assim somos nós. Nem todo ser humano vive o mesmo tempo. Algumas pessoas vivem 50, 60, 70, até 100 anos. Outras não passam dos 20. Outras não passam do primeiro dia de nascimento, das primeiras horas. Assim é a nossa vida. E olha que interessante a sabedoria de Tiago, o escritor desse livro, que ele vai falar o seguinte: o que é a vossa vida? Ele pergunta, vocês com toda essa convicção de falar que vai fazer tal coisa, mas o que é a vossa vida? Ele vai falar, é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O que é a nossa vida, meus irmãos? Ela é um vapor. Um vapor, por exemplo, quando você está cozinhando ali um feijão, você destampa, aquele vapor sobe e de repente ele já desaparece. A mensagem que Tiago quer trazer é a seguinte, é assim, nossa vida ela passa num abrir e fechar de olhos. Mas daí, quando essa vida terrena acaba, a eternidade começa. E quando a eternidade começa, meus irmãos, não tem como a gente mudar o destino das nossas almas depois da morte. É por isso que o ser humano é necessário ele saber administrar o seu tempo, é necessário ele saber o que ele faz, é necessário ele saber para onde está indo a sua alma. A alma é o bem mais precioso que o ser humano tem. Pode ser o Bill Gates. Ele pode ser o cara mais rico do mundo. O bem mais precioso que ele tem é a alma. E diferente das coisas terrenas, meus irmãos, a alma ela não é negociável. Nós não conseguimos comprar a nossa salvação. A salvação, meus irmãos, ela não vem por merecimento nosso. Ela não vem pelas nossas obras. Não existe nada que nós possamos fazer, que nós consigamos comprar a salvação. Mas então, o que eu faço para ser salvo? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação ela é somente através de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque a salvação ela é algo que nós não podemos comprar. Então Jesus, pelo seu sacrifício, ele comprou as nossas almas, pagando com o preço da sua vida, o preço do seu sangue, para comprar as nossas almas. E como nós valorizamos esse sacrifício de Jesus? Qual o valor que nós damos para tamanho ato de demonstração de amor que Cristo fez por nós? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida
tão corrida, que nós nos esquecemos de Jesus. Não é somente você lembrar que existe um Deus, é você ter comunhão com Ele. Como eu falei no início da live, Deus ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Mas como você vai ter amizade com alguém que você nem conversa? Como você vai ter amizade com alguém que você pouco se lembra? É como se você tivesse um amigo e não conversasse com ele. Essa amizade ela vai esfriando a ponto de ambos deixar de conversar e esquecer que eram amigos. Mas Jesus nessa noite ele te chama. Porque o amor que ele tem por você é incondicional. Nessa noite Jesus te chama para reatar novamente a amizade com ele. Ele é o fiel amigo. Ele é aquele que nos ama mesmo quando nós deixamos ele de lado. Jesus é aquele que se lembra de nós mesmo ainda quando nós nos esquecemos dele. Mesmo quando nós não damos valor nenhum para ele. Ele nos valoriza. E nós estamos falando aqui a respeito do tempo. Nós estamos falando a respeito de como nós estamos administrando o nosso tempo. No começo eu falei que muitas pessoas, elas acabam dedicando a sua vida, a sua juventude, atrás de recursos financeiros, talvez para gastar nas suas próprias vontades, ou talvez buscando uma velhice mais tranquila, a ponto de se esquecer do Senhor durante esse processo que ela está vivendo. Mas daí eu me pergunto, mas irmão, eu não preciso trabalhar? Se eu não correr atrás do meu sustento, vai cair do céu? Não. É necessário nós trabalharmos. Mas, meu irmão, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Mateus, no capítulo 6, verso 31. Jesus vai falar o seguinte: não andeis inquietos dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou como vamos nos vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. Olha que Jesus vai falar, porque o vosso Pai Celestial, ou seja, porque Deus, bem sabe o que vocês precisam de todas essas coisas. Aí Jesus vai falar o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E uma ligação com o texto de Tiago que nós lemos, o verso 34 vai falar o seguinte: não vos inquieteis, ou seja, não fiquem preocupados pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante. A pergunta foi a seguinte: nós não temos que trabalhar, nós não temos que buscar o nosso sustento. Sim, nós precisamos. Mas olha o que Jesus vai falar. Jesus vai falar assim: ei, Deus sabe que vocês precisam comer. Deus sabe que vocês precisam beber. Deus sabe que vocês precisam se vestir. Aí Jesus vai continuar falando assim: quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Ei, quem eram os gentios naquela época? Os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus. Olha que interessante. Olha que mensagem, olha que exemplo que Jesus vai deixar para nós. Jesus vai falar assim: quando você busca a Deus em primeiro lugar, quando você me busca acima de todas as coisas, eu cuido do resto. Eu abro a porta do emprego.
Eu mando mantimento na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Quando você busca o meu reino em primeiro lugar, nada te falta. É por isso que o Salmo 23 vai falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que interessante. Quando ele fala que o Senhor é meu pastor, o que ele quer dizer? A minha vida está nas mãos do Senhor, ou seja, a minha vida é guardada pelo Senhor, a minha fé está depositada no Senhor e nada me faltará. E muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de lado esses maravilhosos ensinamentos de Jesus e buscamos viver uma vida de acordo com as nossas vontades. E aí que nós quebramos a cara. Não é preciso, meus irmãos, nós passarmos 10, 20, 30 anos trabalhando que nem loucos, de dia e de noite para conseguir algo. Por quê? Porque tudo passa, meu irmão. Você precisa de um carro. Ora ao Senhor, Deus, abre uma porta de emprego para mim, que eu consiga pagar meu carro e viver, poder comer tranquilo. O Senhor abre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai falar o seguinte, olha, vamos ler Tiago, vamos voltar lá no livro de Tiago. O livro de Tiago, no capítulo 4, vai falar o seguinte, olha, cobiçais, ou seja, invejais, e nada tendes, matais e sois invejosos, e não conseguem alcançar nada. Combateis e guerreais e nada tens, porque não pedis. Aí vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedem mal, para gastar em vossos deleites. Ou seja, trazendo para os nossos dias atuais, as pessoas muitas vezes hoje pedem a Deus uma porta de emprego para ganhar bem, para quê? Para gastar à toa. Trazendo para o nosso vocabulário, para rasgar dinheiro, para viver uma vida de luxúria. Não é necessário isso, meus amados. Não é necessário nós trabalharmos que nem louco, vivermos que nem louco, a ponto de querer ficarmos ricos para gastar à toa. Não precisamos disso. A nossa vida ela é tão simples, mas tão simples, que Jesus vai falar lá no livro de Mateus, onde nós estávamos, no capítulo 6, o seguinte, ó. Deus sabe que nós precisamos. O que nós precisamos que Deus sabe? Comer, beber, nos vestir e morar. Deus sabe que nós precisamos. Isso é necessidade. Passou de necessidade, meus irmãos, já é deleite. Não existe a necessidade de nós termos mais do que nós precisamos. Interessante que se você for analisar a igreja primitiva, as pessoas vendiam o que tinham e repartiam com os que não tinham. E viviam felizes. E a presença de Deus se manifestava no meio deles. A glória de Deus se manifestava. Havia comunhão, havia paz, havia alegria no meio dos salvos. Por quê? Porque nós não necessitamos mais do que aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. É pecado você possuir bens? É pecado você ter dinheiro? Não, não é pecado. O pecado é o bem possuir você. O pecado é o dinheiro possuir você. Porque como o apóstolo Paulo falou, que nós já lemos lá em 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí Jesus vai falar o seguinte, lá em Mateus, no mesmo capítulo 6, Jesus vai falar o seguinte, olha, não ajuntem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não podem roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, onde estiver o seu amor, ali estará o vosso coração. Por exemplo, seu coração está nas coisas do céu, teu coração está no Senhor, ali está o teu tesouro. Mas se o teu tesouro, o seu coração, está nas coisas da terra,
Infelizmente, meu amado, infelizmente, o seu coração está destinado à perdição. Porque aqui tudo passa. Como nós já lemos lá no livro de Tiago hoje, o que é a nossa vida? A nossa vida ela é como um vapor, que aparece por um pouco de tempo e de repente desaparece. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. É por isso que nós temos que tomar cuidado para não cairmos no pecado da cobiça. Cobiça, meus irmãos, é querer possuir mais do que nós precisamos. Eu volto a dizer, não é pecado você possuir as coisas. Pecado é as coisas te possuírem. O ser humano é muito limitado. A nossa visão de prosperidade é muito limitada. O que é uma pessoa próspera? Próspera é o Silvio Santos? Não. Próspera é aquela pessoa que não falta nada na vida dela. Prosperidade muitas vezes não está naquela pessoa que ganha 10, 20, 30 mil por mês. A prosperidade muitas vezes está naquela que ganha 2 mil, ou seja, 1.500 talvez, mas vive feliz com aquele dinheiro. Ela come, paga suas contas, é feliz, tem Jesus na sua vida, tem saúde, tem paz no coração, está em paz com o Senhor. Isso é prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é prosperidade. Prosperidade é ter Jesus. Porque quando nós temos Jesus, como nós já lemos aqui, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, me busquem primeiro, me procurem primeiro, e as demais coisas eu acrescento. Isso é uma prova de fé. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós podemos ver o quanto Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele abre portas. Deus, Ele muda situações para poder beneficiar aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus vai falar o seguinte, Salmo 125, se não me falha a memória. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando a nossa fé ela está no Senhor, nós estamos firmados com Ele. E nada pode nos abalar. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. É maravilhoso quando nós passamos a conhecer Jesus de uma maneira diferente. Quando nós passamos a conhecer Jesus não só de ouvir falar, mas de vivenciar, de ter experiências com Ele. Naquele momento que você sabe que é só você e Deus. E você sabe que é Ele que está agindo na sua vida. É maravilhoso, meus amados. Nós podemos confiar no Senhor. Feliz é o homem que confia em Deus. Feliz é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que a sua confiança está totalmente no Senhor. A palavra de Deus vai falar no livro de Salmos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar 100% em Jesus. Somente Ele pode nos ajudar. Somente Ele, meus amados, conhece as nossas necessidades. É Ele que conhece o íntimo do nosso coração. É Ele que sonda os nossos pensamentos. É Ele que sabe as intenções que nós temos. É necessário, meus amados, nós confiarmos no Senhor. Estava falando sobre um tema e já emendei com outro aqui. Mas, voltando naquela questão a respeito de administrar o tempo. Podemos usar um exemplo muito legal aqui de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Eu gosto muito de falar de Zaqueu, porque eu vejo em Zaqueu a verdadeira conversão. Porque a conversão, quando ela é real, ela produz frutos
Como diz o apóstolo Pedro, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a pessoa passa a demonstrar com atitudes que ela foi convertida ao Senhor, que ela realmente foi alcançada pela palavra do Senhor. Olha que interessante, Zaqueu, meus irmãos, ele era um cobrador de impostos. E ele queria conhecer Jesus, ele não queria conhecer o Jesus dos milagres, Jesus da bênção, ele queria conhecer Jesus, a pessoa de Jesus. Quando ele teve essa oportunidade, ele subiu numa árvore. E como Jesus conhece e sabe todas as coisas, ele viu aquele homem e disse: Ei, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí Jesus estava com Zaqueu jantando e alguns fariseus que estavam ali para apanhar Jesus, eles chegaram e falaram assim: olha, esse come, falando de Jesus, esse come com pecadores. Aleluia. Aí olha o que Zaqueu vai falar. Zaqueu vai falar o seguinte: Zaqueu levantou da mesa quando ele ouviu isso e disse o seguinte, disse a Jesus, olha, ele disse: Senhor, se eu tenho, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Não precisou Jesus falar nada para ele. Somente o seu desejo de conhecer Jesus o transformou em um outro homem. Um homem que antes era muito rico, abre mão da sua riqueza e divide com os pobres. Um homem que, como ele disse aqui, se ele disse, se eu tenho defraudado alguém, é porque ele sabia que ele tinha roubado de alguém. E ele disse: aquele a quem eu roubei, eu vou restituir o que eu roubei 4 vezes mais. Essa, meus irmãos, esse é um verdadeiro exemplo de conversão. Não é só da boca para fora, mas é quando a pessoa ela demonstra com atitudes que ela realmente recebeu Jesus na sua vida. Zaqueu antes desperdiçava o seu tempo cobrando impostos, roubando. Agora, Zaqueu passa a seguir Jesus. Que nós possamos ser como Zaqueu. Que nós possamos saber aproveitar o nosso tempo. Não com coisas da terra que passam. Não com bens materiais que hoje existem e amanhã talvez possam não existir mais. Porque, meus amados, a nossa casa pode ser a casa mais linda do mundo. Pode vir um temporal e derrubar. Pode dar um terremoto, quem sabe? Está tudo nas mãos de Deus. Onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro está no Senhor? Ou nosso coração está firmado nas coisas da terra? Nosso coração tem que estar no Senhor, onde nada e nem ninguém pode nos separar dele. Nada e nem ninguém pode arrancar esse tesouro de nós. Livro de Romanos. É muito lindo. Essa passagem vai falar o seguinte. Romanos 8,35. Quem pode nos separar de Jesus? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, aleluia, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!
É por isso, meus irmãos, que nós devemos estar com o nosso coração no Senhor. Nada, nem ninguém, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Jesus. Um pastor em Londrina, pastor Wilson Tinoni, gostava muito de ouvir os ensinamentos dele. É rádio Vida Melhor FM, é uma rádio maravilhosa. Pessoal da Brasil para Cristo, a igreja deles, muito boa aquela rádio, louvores abençoados, palavra abençoada, pura Bíblia. Ele falava assim: amanhã nós estaremos aqui, mas se nós não estivermos, nós estaremos com o Senhor. Olha só, eu achava interessante essa frase dele, porque ele tinha total convicção da sua salvação. E assim temos que ser nós. Nós temos que ter essa convicção de que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Esses versículos que nós lemos aqui, Romanos 8, 35 ao 39, é muito forte. É muito forte. Só de ler, chego a me arrepiar. Vamos ler de novo? Romanos 8, 35 ao 39. Quem poderá nos separar de Jesus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. O que ele quis dizer aqui? Por amor de Jesus eles são perseguidos todos os dias. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura, ou seja, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, meu tempo já foi. Que nós possamos compreender nessa noite o quão importante é o nosso tempo. O quão importante é nós darmos o crédito necessário a Jesus. Jesus, ele não é aquela pessoa que nós só procuramos quando nós precisamos. Jesus, ele deve ser alguém essencial em nossa vida. Deve ser o nosso amigo fiel, o nosso amigo íntimo. Jesus, ele deve ser na nossa vida a pessoa mais importante. Ninguém é mais importante do que Jesus para nós. E assim tem que ser nas nossas vidas. Amém? Meus amados, a mensagem nessa noite é essa. Vamos buscar primeiro ao Senhor. Vamos cuidar primeiro da nossa vida com Deus. E o resto das coisas Ele toma conta. Porque como nós lemos no texto base, lá em Tiago, a nossa vida ela é um vapor. Que por um determinado tempo ela aparece e de repente já desaparece. Que nós possamos cuidar do nosso tempo. E sermos obedientes ao Senhor. Meus amados, uma boa noite, a paz do Senhor, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana para vocês. Que Deus continue te abençoando e que se nós estivermos até aqui, que o Senhor continue nos guardando. E se nós não estivermos aqui, estaremos com Ele. Aleluia. Porque nada, criatura alguma, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus. Se quiser conversar comigo, pode mandar uma mensagem no Messenger, no WhatsApp. Nós estamos aqui para ajudar, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço muito pelo carinho. Deus os abençoe.